Agora, eu queria comentar com você uma história que bateu muito quadrado. Depois dos atos do presidente no 7 de setembro, o Lula estava num comício lá em Nova Iguaçu, e aí ele disse assim, a respeito do palanque, ele falou assim: olha, só faltou o capuz nas pessoas que estavam no palanque, porque não tinha negro, não tinha pardo, não tinha pobre, não tinha trabalhador. E aí, essa fala do ex-presidente Lula teve uma repercussão negativa. Ele veio a público dizer: não, eu estava me referindo aos palanques que o presidente esteve em Brasília e no Rio de Janeiro, tal. E ainda complementou: ah, o palanque aqui em Copacabana, pela fotografia que eu vi na televisão, era a supremacia branca. Eu até comparei que parecia um pouco a Ku Klux Klan, só faltou o capucho, a máscara, tal, porque é um palanque da elite e tal. Só que depois disso, a campanha do presidente Jair Bolsonaro apresentou uma ação no TSE por difamação contra o Lula, mas eles não estão pedindo a remoção do vídeo, porque eles querem que o vídeo fique lá, o Lula falando essa comparação. Só que muitos bolsonaristas têm usado uma espécie de ironia que o presidente fez em relação a essa fala do Lula, e isso tem sido compartilhado pelas redes, usando uma suposta brincadeira com o nome da Ku Klux Klan, que minimiza a gravidade de tudo isso. Eu queria te ouvir, Daniel, sobre esse episódio. Queria que você explicasse para nós o que é a Ku Klux Klan, que é uma organização racista que começou lá nos Estados Unidos, né, Daniel? Mas eu acho que tem coisas que não dá para a gente brincar. Não cabe brincadeira nisso aí. Qual é a graça? Me explica, Daniel. Pois é, a Ku Klux Klan, ela é um movimento supremacista norte-americano que foi criado pós Guerra Civil Americana pelos confederados que eram contrários à inclusão de principalmente negros, mas outros grupos como judeus na sociedade americana, após também a abolição da escravidão, a guerra, enfim. E esse grupo, ele fazia ações nos Estados Unidos, principalmente, depois a gente vai ver que ele até tem filiais, digamos assim, em outros países, mas principalmente nos Estados Unidos, ações de terrorismo, aterrorizando, matando pessoas que não eram vistas por eles como genuinamente americanos. E algumas dessas características eram justamente a branquitude da sua população. Um movimento racista, um movimento antissemita, e é um pouco fazendo menção a isso que o Lula fez a crítica às manifestações bolsonaristas do 7 de setembro. E aí, evidentemente, o Lula está exagerando ao usar essa imagem. Se de fato apoiadores do Bolsonaro fossem todos brancos, ricos, supremacistas, etc., então, a gente não precisaria se preocupar com o bolsonarismo, com o próprio Bolsonaro, ele nem teria eleitores suficientes. É claro que os números do Bolsonaro e as chances que ele tem de vencer uma eleição, como já venceu, ele nos mostram que ele tem apoio de amplos setores da sociedade brasileira, e não só brancos, e não só homens, e não só ricos, enfim. Isso também as pesquisas mostram, para a gente voltar no nosso outro assunto. Agora, a reação dos bolsonaristas foi a pior possível. Porque se por um lado o Lula estava denunciando aspectos supremacistas entre os apoiadores do Bolsonaro, e eles existem, o que os bolsonaristas fizeram ao ironizar a Ku Klux Klan, chamando o grupo de Cuscuz Klan, e aí eles estavam fazendo uma brincadeira, entre várias aspas aqui, com o modo do Lula de falar, ao mesmo tempo estavam ironizando
a própria existência de movimentos supremacistas, como já vem acontecendo há vários anos nesse governo. São vários os episódios. O Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, já havia no passado relativizado a existência de movimentos supremacistas. Na época que o Felipe Martins foi acusado de fazer um gesto supremacista no Senado Federal, o Eduardo Bolsonaro tuitou dizendo que movimentos supremacistas não existiam, ele não sabia nem o que significava isso. E isso é parte de um processo maior de negacionismo da existência de movimentos supremacistas, e é como se dissessem, olha, eu não sou porque isso não existe, se não existe eu não posso ser. E esse é o argumento que é preocupante. Você incorpora na sua narrativa a brincadeira para dizer, imagina, kkk não é um risco, kkk não existe, e essa vem sendo a toada desse governo. Há alguns dias atrás, não sei se ontem, enfim, teve uma outra declaração do presidente, onde ele diz que os apoiadores do Lula vêm dos rincões, que era só de lá que eles poderiam ter saído, etc. e tal. Essa é um argumento nessa mesma chave que mais confirma a acusação do Lula do que a desconstrói. Importante que a gente note. Pois é, e o Felipe Martins, que foi pego fazendo aquele gesto, nitidamente ele estava passando a mão assim no paletó, com os dedos fazendo um sinal de W, que era White Power, que é justamente, né, a supremacia branca, e que depois ele negou. E também é uma atitude tão covarde, é tudo muito assustador.